Bom, gente, enquanto isso, Sergei Shoigu, que hoje é secretário do Conselho de Segurança da Rússia e foi por muitos anos o ministro da Defesa, muito próximo de Putin, esteve em Pyongyang pela segunda vez em menos de 2 semanas. Ele se encontrou novamente com Kim Jong-un e deixou claro, abre aspas, estou cumprindo instruções especiais do presidente Putin, fecha aspas. E olha, gente, o tom do encontro foi de camaradagem militar. Os dois se encontraram numa sala formal com uma longa mesa de negociações e Kim chegou a dizer: 2 semanas se passaram e já estamos nos encontrando de novo. A resposta de Shoigu foi: a instrução do presidente deve ser cumprida. Segundo a Rossiyskaya Gazeta, uma publicação estatal russa, as conversas foram amplas e de segurança e incluíram homenagens a soldados norte-coreanos que, de acordo com Moscou, teriam ajudado a repelir forças ucranianas na região de Kursk no ano passado, que inclusive chamou Putin de seu camarada mais querido e disse que os dois países mantêm uma relação genuína entre camaradas de armas. Shoigu chegou a Pyongyang com direito a tapete vermelho, guarda de honra e foi recebido pelo Marechal Park Jong-chon, que é a segunda figura mais poderosa nas Forças Armadas norte-coreanas. Segundo o comunicado oficial do Conselho de Segurança da Rússia, a visita está ligada diretamente ao que eles chamam de Tratado de Parceria Estratégica Abrangente, que foi assinado por Kim e Putin em junho do ano passado e que, segundo os russos, prevê inclusive defesa mútua. Gente, agora mudando para o Oriente Médio, estamos no 5º dia de guerra aberta entre Israel e Irã, hein? Com bombardeios dos dois lados e com um novo elemento tentando mediar o conflito. Ele disse que quer um fim real para a disputa nuclear com Teherã e que pode enviar altos representantes dos Estados Unidos, como o enviado Steve Witkoff ou até o vice-presidente J.D. Vance, para conversar com o regime iraniano. Mas enquanto fala em diplomacia, os combates continuam e as falas de Trump, que recomendam que a população abandone Teherã, apontam para outro lado, né? O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, fez uma declaração bem dura, comparando o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, a Saddam Hussein. Ele disse: eu alerto o ditador iraniano contra continuar cometendo crimes de guerra e lançar mísseis contra cidadãos israelenses. Pouco depois dessa fala, a imprensa estatal iraniana relatou uma explosão em Teherã. Gente, segundo fontes próximas ao ciclo de decisões do Irã, os ataques israelenses já mataram parte importante dos conselheiros militares de Khamenei. Um deles afirmou que o risco de erros estratégicos aumentou bastante com essas perdas, o que pode ter implicações graves, tanto na defesa como na estabilidade interna do Irã. Já Israel afirma que agora tem controle do espaço aéreo iraniano e promete escalar ainda mais a campanha. Gente, apesar desse discurso, Teherã diz que vai continuar respondendo enquanto os ataques israelenses não cessarem. Segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi, se Trump está mesmo falando sério sobre diplomacia, os próximos passos precisam ser decisivos. Israel deve parar a agressão ou nossas respostas vão continuar. No meio disso tudo, os números são bem alarmantes, né? O Irã reporta 224 mortos, a maioria civis. Israel afirma ter perdido 24 civis, com mais de 647 feridos e cerca de 3.000 pessoas evacuadas por causa dos ataques. O exército de Israel confirmou que 35 mísseis iranianos conseguiram furar o escudo antimísseis e atingiram diretamente seus alvos. E, gente, as consequências já vão se espalhando, né? A mídia iraniana relatou que médicos e enfermeiros foram chamados de volta do recesso para reforçar os hospitais. E no centro do país, na cidade de Kashan, segundo a agência Nós News, 3 civis morreram em ataques israelenses. No campo econômico, o impacto já chegou ao Estreito de Hormuz, um dos pontos mais estratégicos do planeta. 2 petroleiros colidiram e pegaram fogo, e apesar de não haver vítimas, segundo fontes navais, houve aumento de interferência eletrônica na navegação comercial. Isso está afetando os navios na região do Golfo como um todo. E o campo de gás South Pass, que o Irã divide com o Catar, também teve sua produção temporariamente suspensa após um ataque israelense. O governo do Catar classificou isso como uma preocupação real para os mercados energéticos globais. E, gente, enquanto tudo isso acontece, Israel insiste que ainda não terminou sua campanha. E o Irã reforça que não vai recuar, pelo contrário, promete uma nova onda de drones ainda mais poderosa. Mas enquanto o mundo se concentra no conflito entre Israel e Irã, a situação em Gaza continua tensa e trágica.
Segundo relatos de médicos no sul da faixa de Gaza, pelo menos 51 pessoas foram mortas e cerca de 200 ficaram feridas quando tanques israelenses abriram fogo contra uma multidão que tentava buscar comida. Meus amigos, isso aconteceu na cidade de Khan Yunis, um dos pontos mais afetados pela violência e também um dos poucos onde caminhões com ajuda humanitária ainda conseguem circular. Um vídeo que circula nas redes mostra corpos destroçados no meio da rua e o testemunho do sobrevivente, gente, é chocante. O Alak, um dos que estavam no local e foi entrevistado pela Reuters, que é uma agência de notícias do Ocidente, disse o seguinte: "De repente deixaram a gente se aproximar. A multidão foi se juntando. E aí os projéteis começaram a cair. Projéteis de tanque. Essas pessoas estão morrendo tentando pegar farinha para alimentar os filhos." Os feridos foram levados para o hospital Nasser, mas a situação lá também é caótica. Muita gente no chão, nos corredores, porque não há mais espaço. Os feridos chegaram em carros particulares, carroças e até em charretes puxadas por burros. Entre os feridos, pelo menos 20 estavam em estado crítico. Agora, em nota, gente, as forças de defesa de Israel afirmaram que um grupo foi identificado próximo a um caminhão de ajuda humanitária que ficou preso na área, em Khan Yunis, e perto de tropas israelenses em operação. O comunicado diz que os detalhes estão sendo investigados e afirma que as IDF lamentam qualquer dano a pessoas não envolvidas e que operam para minimizar os danos a civis, sempre priorizando a segurança das tropas. Mas esse não foi só um dos episódios, né? Esse tipo de massacre não é um caso isolado. Nos últimos 21 dias, praticamente todos os dias houve relatos de civis palestinos mortos enquanto tentavam buscar comida. Isso desde que Israel começou a aliviar de forma parcial o bloqueio total imposto no território por quase 3 meses. Agora temos uma novidade tecnológica, né? Israel usou o sistema de defesa aéreo a laser Iron Ray para interceptar mísseis e drones iranianos pela primeira vez em condições de combate. E isso, segundo disse um representante da embaixada israelense em Moscou, a TASS. O Iron Ray é projetado para interceptar mísseis de alcance ultracurto, bem como morteiros e projéteis de artilharia com um feixe de laser. Agora, sobre as operações do Irã, segundo um relatório iraniano, eles atacaram Tel Aviv, Haifa e outras instalações militares israelenses com armas de última geração e usando centenas de drones de ataque, planejando escalar os ataques nas próximas horas, segundo o Major-General Kloumas Heidari, comandante das forças terrestres do Exército da República Islâmica. No relatório, ele afirma que o Irã realizou 550 operações usando drones e atacou continuamente o território israelense desde o início do conflito. E nesses ataques, eles teriam atingido as refinarias de petróleo do grupo Bazan, em Haifa, e disseram que elas pararam de funcionar devido a um dano bem grave à usina causado por um míssil iraniano. Essa informação foi confirmada pela empresa estatal israelense de televisão e rádio. De acordo com o portal Inet, 3 pessoas presas sob os escombros morreram como resultado desse ataque. O exército iraniano também destruiu um sistema de defesa aéreo de longo alcance na segunda-feira com drones furtivos, e isso foi o que informou a agência de notícias Fares, citando uma fonte. Segundo a agência de notícias Tasnim, afirmou hoje, mísseis iranianos também atingiram a sede do serviço de inteligência israelense Mossad, perto de Tel Aviv. Bom, gente, na área diplomática, Trump negou trabalhar para resolver o conflito Irã-Israel, enfatizando que o presidente francês Emmanuel Macron, que espalhou a desinformação, não tem conhecimento suficiente sobre seus assuntos. Ele não tem ideia de por que eu estou agora a caminho de Washington, mas certamente não tem nada a ver com um cessar-fogo. É muito mais do que isso. Propositalmente ou não, Emmanuel sempre erra. Segundo a jornalista Jennifer Jacobs, da CBS News, Trump espera que o programa nuclear do Irã seja destruído muito antes da intervenção de Washington no conflito entre Teherã e Tel Aviv.